Boa tarde, queridos. Podem ficar à vontade, por favor. Eu sei que nós estamos chegando no clímax da conferência, né? Então, tudo que passou foi só o começo, amém? Que agora vai esquentar muito mais a coisa, amém? Querido, nós estamos acompanhados aqui da minha esposa. Eu estou acompanhado da minha esposa, a pastora Cássia, está ali. Pode ficar de pé, amor. Ela me deu o privilégio, o grande presente de ter 4 filhos muito preciosos. E nós estamos trabalhando na obra de Deus há mais ou menos 22 anos, servindo o Senhor. E nesses 22 anos, Deus nos chamou lá em Santarém, no Pará. E lá em Santarém nós começamos nosso ministério. Um dia Deus nos falou que Ele iria nos enviar para outro estado. E esse estado foi escolhido pelo Senhor, foi Fortaleza. O estado foi Ceará. Nós fomos para Fortaleza, no Ceará, com uma grande equipe de 72 missionários, há 10 anos atrás. E ali nós iniciamos do zero, tudo de novo. Tá? O pastor Eibe, que é o nosso líder, o nosso pastor, ele nos encorajando e passando a visão para nós. Então hoje nós já estamos comemorando 1029 células, Fortaleza, no Ceará. Todo mundo nos falava que Fortaleza, no Ceará, é um estado muito religioso, um estado onde as pessoas têm um compromisso com os ídolos muito forte. Mas nós decidimos assim mesmo encarar o desafio, porque ali naquele lugar existem pessoas que precisam de salvação. E Deus nos levou talvez para o lugar mais difícil, lá para o sertão do Nordeste. E lá no sertão do Nordeste, Deus já nos deu a oportunidade de fundar 86 igrejas. E Deus está fazendo muito mais, porque Deus está causando uma grande revolução através da visão do MDA, do discipulado 1 a 1 e das células. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. É sobre esse assunto que eu quero compartilhar. E o tema da nossa mensagem é princípios que levam ao crescimento. Princípios que levam ao crescimento. Claro que nós estamos aprendendo. E a partir do momento em que Deus, Ele toca nas nossas vidas, nós temos que estar preparados para crescer um pouco mais. Há 2 anos atrás, o pastor Toninho, ele começou esse movimento de implantação de células nas igrejas quadrangular do Brasil inteiro e de discipulado 1 a 1. E hoje a igreja quadrangular, ela já é a maior denominação, a maior igreja em células do Brasil, que eu saiba. Amém? Jesus merece uma salva de palmas. Amém. Pelo que eu fui informado, em setembro eram 43 mil células. 43 mil células em todo o Brasil. Agora já deve estar passando dos 50. Mas a liderança da igreja quadrangular, ela tem uma visão de crescimento. E a visão da igreja é fundar, é ter gerado 300 mil células até 2020. Amém? 300 mil células até 2020. Para que aconteça essa explosão de crescimento, só é necessário que cada célula, nesse período de 5 anos,
ela leve 2 pessoas ao batismo. Você ouviu bem? 300.000 células. E você só tem que fazer cada célula levar 2 pessoas por ano. 2 pessoas por ano ao batismo. Cada célula. Você consegue? Eu creio que você consegue também. Eu acredito nessa visão. Você acredita nessa visão? Então diga: eu não sou do galo, mas eu acredito. Amém? Diga: eu acredito. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Você acredita? Eu acredito também. E sabe, queridos, foi pensando nesta visão, foi pensando em vocês, que eu creio que eu vou compartilhar essa palavra com vocês, que vai poder orientá-los, que vai poder, de certo modo, ajudá-los, para que vocês possam conseguir, porque eu estou crendo e eu estou orando que vocês vão conseguir. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Nesse período, Israel era governado por Saul. E só contextualizando aqui o texto, Israel estava cercada pelos amonitas, estava sitiada. Israel encontrava-se numa situação de aprisionamento, de ameaça e de morte. Então o rei pediu que fosse feito uma aliança com os amonitas. E vamos ver o texto aqui, como se processou isso daí. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes, Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, o amonita, lhe respondeu: farei aliança sim com vocês, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre Israel. Veja aqui, querido, que esse Naás, ele tipifica uma personalidade demoníaca, de uma entidade maligna, de um Satanás, de algum tipo de demônio. E não é estranho que ele venha pedir que seja vazado exatamente os olhos da pessoa, o olho direito da pessoa. Por que que eu creio que ele pediu que fosse vazado o olho direito? Porque é exatamente aonde o arqueiro, ele faz a sua mira. Então ele, de forma até natural, a pessoa ela fecha o lado esquerdo do olho, tá? E ela então usa o olho direito para alcançar o alvo que ela quer atingir. Isso me leva a entender que Satanás está querendo tirar o foco do alvo de Israel. E ele tirando o foco, ele tirando os olhos da pessoa, ela não tendo condições de mirar, ela não vai acertar. E essa estratégia é uma estratégia que Satanás continua usando até hoje. Nosso foco, nosso alvo é... Vamos lá, qual é o nosso alvo? Quantas? Nosso alvo
300.000 células. Eu estou falando de algo ministerial. Ao Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então você vai falar para a pessoa agora. Fala para uma pessoa que está do seu lado direito. Diga assim, ó, o nosso alvo, como igreja, é ter 300.000 células. Amém? Nosso alvo é 300.000 células. Só que a gente olha, fala, mas isso é quase impossível, 300.000 células. Querido, você já tem quase 50.000 células. E a palavra de Deus fala em Filipenses 4,13, ele diz, olha, tudo eu posso naquilo que me fortalece. E aquele que te fortalece é Jesus. Ou seja, não depende de você, para você alcançar. É Ele quem vai fazer você alcançar. É Ele quem vai te ajudar para que você possa alcançar esse alvo. Ou seja, se a palavra de Deus diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, nós temos que acreditar na palavra. Amém? Se nós não acreditarmos na palavra, nós deixamos de ser crente, nós estamos negando a nossa fé. E a palavra diz que nós podemos. Nós podemos. Nós acreditamos. Diga, eu acredito. Eu acredito. 300.000. Eu quero compartilhar uma história para você. Um certo senhor, incrédulo, ateu, considerado ateu, ele foi fazer uma viagem no transatlântico. Era uma viagem longa. E ele era muito incrédulo. E era muito contra os evangélicos. Só que, para a ironia do destino dele, ele, do lado o passageiro do lado, era uma senhora de idade, muito fiel a Deus. E foi fazer essa viagem também sentando junto dele no avião. E ele tinha medo de andar, de voar de avião. Então ele tinha que ficar intertido, ele não conseguia ficar quieto. Então ele começou, folheou todo tipo de revista que tinha lá. Aí terminou de folhear, aí ele viu que aquela senhora estava lendo um livro. Aí ele falou, que livro é esse que você está lendo? Ela então parou, olhou para ele e falou, olha, eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Ele disse, mas você acredita mesmo nesse livro? E aquela senhora falou, eu acredito. Diga, eu acredito. Ele disse, isso é bobagem, isso é besteira. Como que pode? Um peixe grande vem, engole um homem chamado Jonas e joga ele lá na praia depois. Como que é isso? Como que pode? E aquela senhora disse para ele, olha meu amigo, é o seguinte, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um peixe grande, eu ainda acreditava. E ele disse, mas como que isso aconteceu? Não tem lógica, não tem sentido. Ela disse, olha, a fé não tem lógica, não tem sentido, mas eu também não sei como foi que aconteceu. Eu só sei dizer uma coisa para você, meu amigo, quando eu chegar lá no céu, eu vou tirar muito tempo com Jonas, para ele me explicar como que aconteceu isso. E aquele homem incrédulo disse, e se ele não estiver lá no céu?
Aí a senhora virou, olhou e falou: olha, aí quem vai perguntar para ele é você. Mas nós temos que acreditar na palavra. E a palavra diz que nós podemos, que nós somos capazes de conseguir. E aqui, o povo de Israel, eles não estavam acreditando, eles não estavam se voltando para Deus, eles estavam tentando fazer uma aliança com o inimigo. E o inimigo pediu que os olhos dele fossem vazados. Que coisa terrível! Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por muito tempo, eu pensava assim, quando eu li esse texto, eu imaginava: o diabo está me atacando, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estou sendo perseguido, mas as portas do inferno não prevalecerão. Deus vai me proteger, Deus vai me guardar. Só que chegou um dia que Deus, falou: hello, não é você que tem que se esconder de Satanás. Leia bem o texto. E eu fiquei meditando, e sabe que eu consegui entender esse texto. Eu passei a compreender esse texto o seguinte: que quem tem que se recolher, quem tem que ficar oprimido, é o diabo. Deus fala aqui é as portas do inferno, não é as portas do céu. Se eu estou convertido, se eu estou protegido, se eu estou guardado, se eu estou no céu, então eu é que tenho que atacar o maligno, eu tenho que atacar o inferno. Eu tenho que ir lá na boca de fumo e atacar a boca de fumo. Eu tenho que ganhar os drogados, eu tenho que ganhar os traficantes, eu tenho que ganhar os prostitutos, eu tenho que ganhar os macumbeiros, eu tenho que ganhar os idólatras. Eu tenho que avançar, é minha responsabilidade avançar, ser esforçado na fé, tomar o reino de Deus por esforço, por violento, tem que ser violento na fé. E as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Se você ficar pensando, se choramingando, esperando que Satanás tenha misericórdia de você, que o maligno tenha misericórdia de você, você não vai conseguir. Você tem que ter uma visão, e na sua visão você vai prosseguir. E se algum obstáculo acontecer, você vai avançar, você vai arrombar as portas do inferno. Aleluias! Para que nós possamos ter 300 mil células, nós vamos ter que arrombar muitas portas de muitos demônios. É na guerra é que se faz um herói. É na guerra. Nós precisamos ter uma visão. E essa igreja tem uma visão. Quem não tem uma visão, não vive, sobrevive. Célula e discipulado é a visão que Jesus deixou para a igreja. É a visão de hoje. Por muitos anos, por mais de 1000 anos, a igreja passou sumida, sem expressão nenhuma, sem visão nenhuma. Foi um apagão espiritual por 1000 anos. Mas Deus agora está dando uma visão para a igreja. Deus está trazendo essa visão para a igreja de hoje, para esta geração. Queridos, vamos ler a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então a visão para o nosso ministério é 300 mil células. E Jesus, ele deixou uma visão para os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levante a mão. Amém? Olha só que grande multidão. Grande multidão de discípulos. Então Jesus deixou uma visão para você.
Vamos ler o texto aqui. Mateus 28, 19. Na linguagem de hoje, diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E assim estarei convosco até a consumação dos séculos. Você pode observar que agora Jesus está dando uma visão para os discípulos. Jesus está falando com o discípulo e falou: olha, antes eu estava aqui discipulando vocês, eu estava treinando vocês, eu estava treinando vocês. Agora você vai ter que dar um passo à frente, você vai ter que ir além, vocês vão ser promovidos. Agora você vai ser um discipulador, você vai discipular pessoas, você vai discipular pessoas. Então essa agora é a visão que Jesus está dando para a igreja. A visão é discipular pessoas. Nós não podemos deixar o diabo furar nossos olhos. Nós não podemos deixar o inimigo vazar nossos olhos, para que nós não venhamos focar e mirar em cima daquilo que é mais importante. Eu tenho 4 filhos, e quando eu saio de casa, eu procuro aconselhar cada um deles, fazer as recomendações cabíveis, para que eles possam ficar bem enquanto eu estou de fora. Quando Jesus ele deu esse sermão, esses mandamentos, ele já estava ressurreto, ele já tinha ido ao Pai, ele já tinha entregue o sangue pelo fato que ele, pela humanidade. E ele estava lá sentado ao lado do Pai. E aí de repente o Pai sopra no ouvido dele: filho, meu filho, você precisa voltar lá na terra, você precisa voltar lá e falar para a igreja. Você vai levar a visão que eu tenho para a igreja, para os discípulos. Fala para eles agora, para eles fazerem discípulos, para eles discipularem pessoas, para eles discipularem pessoas, para eles discipularem pessoas. Essa é a visão que Jesus trouxe para a igreja, e essa é a visão que eu creio que Ele quer para os nossos dias de hoje. Esse texto sempre esteve na Bíblia há mais de 2000 anos. Não foi a Igreja da Paz que descobriu, não foi o pastor que descobriu, não. Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo está trazendo isso aqui, para todo aquele que é discípulo. Ele disse: olha, agora você vai ser um discipulador. É assim que a igreja vai crescer. A igreja não vai crescer por métodos, a igreja não vai crescer pela célula, a igreja não vai crescer por grandes campanhas, não. A igreja vai crescer a partir do discipulado, a partir do momento que você se dispõe a discipular alguém, a partir do momento que você se dispõe a investir em pessoas. Você não pode desprezar as coisas pequenas, você não deve desprezar nunca, você tem que valorizar as coisas pequenas. É isso que Jesus está falando para você nessa tarde. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor está falando. Valorize as coisas pequenas, valorize o discipulado, valorize o discipulado. Discipulado dá trabalho. Eu sei, eu tenho tido muitas experiências nesta área de discipulado. Tem dias que o seu discípulo vai ligar para você meia-noite, e você está dormindo, acabou de pegar no sono, e você vai dar um bocejo, vai dizer: oh, será que não dá para ir amanhã às 5 horas da manhã? Ele falou: não, tem que ser hoje. Você pode pensar: é só mais uma ovelha trabalhosa. Não é não. Seja fiel naquela pouquinha ovelha que você tem. Deus vai conceder a você outras ovelhas muito maiores e mais poderosas, e vai fazer daquelas poderosas. Investir no discipulado é você investir nas coisas pequenas, que depois vão se tornar grandes, que depois vão produzir muitos frutos. A minha tendência como pastor é: eu tenho um grande rebanho, então eu tenho que acudir todo mundo aqui. Só que isso não é o suficiente. Eu tenho que me reproduzir, eu tenho que me multiplicar, eu tenho que discipular
para que eu tenha mais pessoas para cuidar de outros. E quanto mais pessoas você tem para cuidar mais de pessoas, mais pessoas vão vir. Faça uma avaliação, quantas pessoas não passaram pela sua célula até hoje? Aonde estão essas pessoas? Faça uma avaliação, quantas pessoas não passaram pela sua igreja e saíram de lá porque não encontraram apoio. E muitas vezes nem falaram para você por que saíram. E a nossa tendência é ficar às vezes triste, chateado, lamentando. Mas não é culpa das pessoas, muitas vezes somos nós que não estamos aplicando a visão que Jesus nos deixou. Nós precisamos aplicar essa visão. Amém? Outra coisa importante, segundo princípio: pessoas são limitadas pelo que elas veem. Elas são limitadas pelo que elas veem, pelos seus olhos. E eu quero ser bem honesto com vocês. Olha, quem sobrevive, não vive feliz. Não vive feliz. Ele vive cheio de trauma. Um cego, ele não pode conduzir outro cego. Caso contrário, ambos cairão no buraco. Ou seja, nós não temos opção. Nós precisamos ter a visão. E nós falamos de duas visões aqui. A primeira é a visão da igreja, do corpo, do ministério quadrangular, 300 mil células. Segunda é a visão de Jesus para os discípulos. Ide e fazer discípulos. Se nós unirmos essas duas coisas, a visão de Jesus para a igreja e a visão da igreja, nós vamos conseguir as 300 mil células. É muito importante você começar a pensar sobre isso. É muito importante você começar a entender que você tem uma parcela de contribuição para que esse projeto seja bem sucedido. Quem não tem a visão não consegue visualizar o futuro. E quem não vê o futuro vive do passado. Aqui, lamentavelmente, nós vamos falar sobre Pedro. Pedro foi um homem de Deus, maravilhoso, cheio de poder, de unção. Ele andou sobre as águas. E eu não sei se aqui já tem alguém que andou sobre as águas, mas a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, e eu acredito porque a Bíblia diz, e eu acredito no que a Bíblia diz. E quando você olha para os evangelhos, do discipulado de Jesus, o tempo todo ele falando sobre o futuro para Pedro. Ele fazendo Pedro e os discípulos enxergarem o que ia acontecer lá na frente, preparando eles. Só que, assim que Jesus morreu na cruz, Pedro voltou a ser um pescador. Quem foi que falhou? Foi Jesus que falhou como discipulador? Não. Foi Pedro que nunca realmente entendeu o que Jesus queria que ele entendesse. Ele voltou a pescar. Ele voltou a uma vida normal. Ele deixou o ministério. Um homem que sabia e tinha experimentado o milagre, tinha experimentado o poder de Deus. Sabe, queridos, há muitas pessoas, por falta de visão, elas deixam o ministério, elas deixam as células dela, elas deixam o discipulado. Falta visão, falta eles entenderem a visão que Jesus está passando, falta eles entenderem a visão da sua igreja. Se eles soubessem, Jesus, a visão de Jesus para mim, eu sou discípulo de Jesus, a minha visão é fazer discípulos, foi o que Jesus falou, e eu acredito na palavra. Diga, eu acredito na palavra. E a visão do corpo como igreja, a visão é 300 mil células. Essa é a visão. Eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar, e eu vou mirar nessa visão que eu tenho. Terceiro ponto, terceiro princípio: o que leva um líder à ruína
é a falta de visão. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Vamos falar de novo? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso nos revela que nós precisamos incentivar o nosso povo a conhecer a visão, a entender a visão, ensinar o nosso pessoal, ensinar nossos discípulos realmente qual é o propósito original de Deus para a vida dele, qual é o significado dele estar hoje fazendo parte dessa geração. Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz assim: quando não há visão, o povo perece. Nós vamos ver a história lamentável de um homem chamado Sansão. Sansão, ele era um juiz. Sansão era um homem que tinha muito poder. Só para você fazer uma pequena alegoria comigo, é como aquele irmão que é cheio de unção, cheio de poder. Quando chega um endemoniado lá, ele põe as mãos sobre o endemoniado, expulsa o demônio, a pessoa fica livre. Chega um aleijado lá na cadeira de roda, ele impõe as mãos, a pessoa sai andando. Chega um leproso lá, ele põe as mãos, o leproso fica curado. Tem alguém que aparece com câncer lá, ele ora e aquele cancerígeno sai curado na mesma hora. Isso é unção, isso é poder. E Sansão, ele tinha muito poder, ele tinha muita unção. Só na Bíblia diz que só num dia ele conseguiu derrotar 300 soldados filisteus com uma queixada de boi. Um certo dia ele ficou invocado, pegou o portal de uma cidade de não sei quantas toneladas e levou lá no cume do monte, para você ver o tanto de unção, de poder que Sansão tinha. Só que faltava uma coisa para Sansão: ele não tinha visão. Ele não tinha visão. Ele se envolveu com uma mulher estrangeira e foi pego pelos filisteus, e os seus olhos foram furados, vazados. Agora Sansão está cego, completamente cego. Sabe, queridos, quando Deus dá uma unção para você, Ele não tira mais. Você não perde a unção que Deus dá para ti. Você pode ir para onde você for. Se Deus te deu uma unção, você não perde. E Sansão vai lá naquele moinho, ele restaura a unção que Deus tinha dado para ele, mas ele está cego. E ele vai lá para as 2 pilastras do templo, aonde se encontram os seus inimigos, os seus algozes, fazendo festas. E ele então, com muita unção, com muito poder, derruba as pilastras. O ginásio todo cai. E aqueles 300 homens todos morrem de uma só vez. Só que tem um problema: Sansão também morre junto. Quando um líder, ele tem muito poder, muita unção, e não tem visão, além de ferir os outros, além de machucar os outros, ele também se machuca, ele sofre e ele acaba morrendo também. Nós temos que ter a visão. A visão, ela é mais importante do que a unção. Toda estrutura, ela requer uma adaptação. Lá em Joel fala que os nossos jovens teriam visão e os velhos sonharão. Isso fala que não necessariamente é uma pessoa de pouca idade para ser um jovem. Esse jovem na que ele está falando são aqueles novos convertidos. Meu irmão, coloca uma célula na mão do novo convertido para te ver o que ele vai fazer. Coloca uma pessoa para ser
discipulado pelo novo convertido para te ver o quanto que ele vai produzir. Porque ele está cheio de visão, ele está entusiasmado. Mas a Bíblia diz que os velhos vão ficar só sonhando. É aquelas pessoas que vão ficar lá, irmão, meu desejo um dia é ganhar muitas vidas para Jesus. Eu quero crescer muito. E realmente não faz nada, porque ele não tem uma visão. Ele fica só sonhando. Isso significa que o sonho quer dizer um dia. Assim como o faraó também teve um sonho. Ele disse, olha, um dia vai vir 7 vacas magras. Um dia vai haver fome. Lá na frente. Um dia. A visão quer dizer, não, está lá. A visão quer dizer, está lá. Vamos alcançar. O grande exemplo aqui que eu pego de Simeão. Simeão, ele era um senhor de idade quando encontrou com Jesus. Mas ele disse, eu não morrerei enquanto esses olhos não verem o Mestre, o Salvador. Ele tinha uma visão, ele queria ver, ele tinha uma visão. E quando Jesus entra no templo, com a criança, Simeão pega aquele menino no colo, e a Bíblia diz que ele dança com ele. Ele diz, Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque eu vejo o Salvador, eu estou vendo o Salvador. Isso é visão, irmãos, isso é visão. Você tem que ser determinado. A pessoa que tem visão, ele tem que ser determinado. Eu não vou dar descanso aos meus olhos enquanto eu não ver minha célula multiplicar, enquanto eu não ver meu discipulado estar funcionando. Eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou dormir direito enquanto eu não ver o fluir de Deus no meu ministério. Sabe, queridos, só Deus pode nos mover. E Deus só se move quando eu me movo também. Quanto mais eu chego próximo de Deus, mais Ele chega próximo de mim. Quando eu dou um passe para Ele, Ele dá um passe para mim. Quanto mais eu me movo para Deus, mais. Mas se eu ficar parado aqui, Deus vai ficar parado ali também. Você quer a ajuda de Deus? Você tem que correr para Ele. Você tem que dar um passo em direção a Ele. Você tem que dar um passe. Visão é um mapa detalhado com começo, meio e fim. Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz que escreva a visão com letras bem grandes, para que até aquele que passa correndo possa ver. Esse é outro princípio importante. Quando alguém perguntar qual é a visão da igreja quadrangular, você vai dizer, a visão da igreja quadrangular não é a visão do G12, não é a visão do MDA, não é a visão do MC, não é a visão do G5, não, a visão da igreja quadrangular é 300 mil células até 2020. Glória a Deus. Você acredita? Então diga, eu acredito. 300 mil células. Eu acredito. Eu acredito. Então dê glória a Deus para Jesus. Amém. Essa é a visão. Para que você consiga, para que a igreja consiga, você vai ver a equipe do pastor Toninho fazendo muitos treinamentos, detalhando cada passo, de cada etapa desse processo, dessa visão. Você vai ver muitos detalhes, cada etapa tem um processo, e cada processo tem uma etapa da visão para que você consiga. Isso sim é a visão. E o que dá legalidade, legitimidade à sua liderança é a visão que você tem. Você tem que ter uma visão detalhada. Você tem que dizer, olha,
nós vamos trabalhar, nós vamos crescer nossa célula. Como que nós vamos fazer para multiplicar nossa célula? O que que você tem feito hoje para multiplicar a sua célula? Você diz, não, vou multiplicar a minha célula. Aí passou um mês, passou 2 meses, você, não, quero multiplicar, quero ganhar muitas pessoas. Isso é muito bonito. Passa 3 meses, passa 4 meses, vai chegando no final do ano e você não multiplicou ainda. Mas você diz, vou multiplicar, eu vou multiplicar minha célula, eu quero multiplicar minha célula, eu quero... E não multiplica, sabe por quê? Porque você não tem uma visão de multiplicar, mesmo. Você tem um desejo, é diferente, você tem um sonho. O sonho não faz a coisa acontecer. Então o que é que nós oferecemos? Pastor Rony, como é que você pode nos ajudar para que nós possamos multiplicar nossas células? Olha, preste bem atenção aqui, não deixa nada te distrair agora, tá bom? Preste atenção aqui, que isso aqui é muito importante, que eu vou falar para você. Nós temos uma visão de multiplicar célula em 4 meses, certo? 4 meses. Não sei se a minha esposa pode pegar aquele manual de multiplicar a célula das 4 colunas. Eu gostaria que você pudesse conseguir para mim um exemplar. Mas veja bem, nós temos um ciclo de multiplicação da célula, desde o momento que ela é gerada, até 4 meses depois, ela multiplica. Se você colocar o passe a passe em prática, você vai conseguir, tá? Aí, veja bem, lá no Mafunfo, na primeira ministração, nós vendemos todo o material que nós trouxemos, tá? Mas eu trouxe alguns exemplares só para você ver. Você não vai poder comprar, porque não tem. Então esse manual chama-se Como Multiplicar a Minha Célula em 4 Meses, tá? Como multiplicar a minha célula em 4 meses, através das 4 colunas. Mas tem na mesa lá, tá certo? Aí você diz, olha, eu quero o livro das 4 colunas, eu quero esse manual. Então você deixa seu nome, seu telefone, ele vai mandar para você, para sua casa, ele vai fazer um jeito de entregar. Aqui mesmo, eles estão representando aqui mesmo em Belo Horizonte, tá certo? Então você vai lá atrás na mesa, tá? Agora, nós vamos sair logo depois dessa ministração, nós vamos estar saindo. Então você vai lá e fala, onde está o material do pastor Rony? Aí você vai fazer o pedido lá, porque não tem mais. Agora, eu tenho vários DVDs lá. Tem vários DVDs que você pode adquirir também, tá? Mas você pode fazer o pedido, porque aí terminando aqui eu já vou sair. O rapaz que está me acompanhando, ele já vai. Mas ali você vai poder dar para os seus discípulos, você vai dar para os seus líderes de célula para eles estudarem. Fala, olha cara, lê esse livro aqui 10 vezes, para você assimilar. E você vai fazer com que a sua célula multiplique em 4 meses. Amém? Aí você olha agora para a pessoa de trás e diz, olha, eu já sei quem é que vai me dar um livro desse. Querido, só para nós concluirmos aqui. O que você vê, você ganha. E o que você não vê, você não pode possuir. O que você vê, você ganha. E o que você não vê, você não pode possuir. Hoje, quem tem um celular aí? Levanta a mão. Eu me enquadro nisso. Mas há 20 anos atrás, eu não tinha um celular. Sabe por que eu não tinha? Porque eu nem sabia que existia. Tem coisas que você só vai ter daqui a 10 anos. Sabe por que você não tem hoje? Porque você nem sabe que existe, ainda vai ser criada, ainda vai ser inventada. E sabe por que você vai ter? Porque você vai ver. Hoje você não tem como ver, você não tem como enxergar, então você não pode possuir. Então, o que você vê, você pode possuir.
É o que você vê. Então vamos ficar de pé, eu vou orar por você. Tá, querido? Já passei meu tempo aqui. Tá tranquilo? Então o irmão está me dando a oportunidade de orar aqui com os irmãos. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos atravessar as colunas, vamos atravessar os corredores. Vamos fazer uma corrente de unção que vai passar de um para o outro. E essa oração você vai orar comigo. Você vai falar para Deus: Deus, tudo que o Senhor tem me dado de bom, tudo que o Senhor tem me dado de bom, eu quero compartilhar com o meu irmão que está na minha direita e na minha esquerda. Começa a orar aí. Eu quero chamar os levitas aqui, se eles puderem começar a uma adoração, em nome de Jesus. Tudo o que o Senhor tem te dado, começa a orar, começa a transferir para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está na sua direita, para a sua esquerda. Fala: Senhor, tudo que o Senhor tem me dado de bom, Pai, eu quero que o Senhor transfira para essas pessoas que estão aqui. Tudo que o Senhor tem me dado de bom, eu quero que o Senhor transfira para cada um desses irmãos. Eu quero que uma unção vai sopar o coração deles, de crescimento, de multiplicação, de poder. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está aqui. Eu quero manifestar o poder de Deus nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, venha derramando, Senhor, do teu fogo, venha derramando o seu poder, da tua unção, da tua glória, do teu mover. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Em nome de Jesus, vai passando essa unção, vai tocando essa unção, vai passando, vai contagiando, Senhor, essa igreja com o desejo. 300 mil células, milhares de discípulos, em nome de Jesus, milhares de discípulos, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, 300 mil, em nome de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino, receba, na terra como no céu. Teu reino, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nessa igreja. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque cada vida, cada alma aqui, Senhor, que vive, que tem entendimento, que crê, e o Senhor está operando milagre. Em nome de Jesus eu te glorifico, sabendo que o Senhor é Deus, o Senhor é santo, e que o Senhor opera maravilha no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, amém, aleluia.